Olá, boa noite. Então, nós vamos iniciar hoje a aula 3 do nosso workshop de suplementação em pediatria. Hoje a aula é minha e da Natasha. Nós vamos falar sobre as principais controvérsias na recomendação sobre suplementação de micronutrientes em pediatria. E para falar sobre isso, nós escolhemos os principais micronutrientes que são obrigatórios aí até 2 anos de idade, que todo mundo da pediatria conhece bem. Então, quais vão ser esses principais micronutrientes? Ferro e vitamina D. E hoje nós vamos falar sobre as controvérsias. Para escolher falar sobre as controvérsias, nós pensamos em usar a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a nossa principal fonte de informação aqui no Brasil. Então, vamos lá? Bom, vamos falar sobre ferro, né? Né, já tiveram muitas mudanças nas recomendações do ferro. Eu vou falar das duas últimas que a gente teve, que foi a recomendação lá em 2019, né? Saiu uma recomendação que foi uma coisa nova, vamos dizer assim, que foi iniciar o uso de ferro com 3 meses de idade. Né? Então, todas as crianças, os RNs, mesmo os RNs que são de termo, peso adequado, que tivessem aleitamento materno exclusivo ou que tivessem uso de fórmula infantil, deviam iniciar a suplementação de ferro com 1 miligrama por quilo de peso aos 3 meses de idade. Bom, essa recomendação surpreendeu bastante gente, né, já que a gente nunca tinha feito isso, e acabou que nem foi tão divulgado assim. As outras coisas não tiveram grandes mudanças. Para o próximo ano eu vou mostrar para vocês. Então, no próximo slide, vocês vão ver que como que foi feito em 2021, né? Então, houve uma mudança de 2019 para 2021. E essa recomendação que tinha sido feita de 3 meses de idade já caiu rapidinho em 2 anos, né? Então, a gente fala assim que às vezes tem gente que nem teve tempo de saber que tinha mudado para 3 meses e já viu que foi para 6 meses. E aí, eles colocaram, então, que só poderia ser a partir de 3 meses de idade, só precisaria, né, ser a partir de 3 meses de idade, para as crianças que tivessem de risco. E colocaram alguns fatores de risco específicos. Então, dentre eles, insuficiência placentária presumida, uma mãe que não tivesse feito uma boa suplementação, né, um bom uso de ferro na gestação, uma ou que não tivesse feito nenhuma suplementação, na verdade, ou uma suplementação mal feita, um clampeamento do cordão em tempo superior a 1 minuto, ou seja, eles pegaram os fatores de riscos que poderiam baixar o estoque de ferro, ou que poderiam fazer com que a criança não tivesse bons estoques de ferro, para começar com 3 meses. E nas outras crianças, eles falaram, não, então vamos manter essa recomendação por 6 meses. Provavelmente, vamos dizer assim, a SBP resolveu voltar atrás, porque os pediatras, quem faz pediatria, ou quem é nutricionista pediátrico, percebeu que tinha muito efeito colateral, especialmente o sistema gastrointestinal. Eu sou gastropediatra, né? Então chegava muita criança com aumento da percepção de dor abdominal, constipação, então com muitos sintomas gastrointestinais, e por isso provavelmente voltou. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: que a SBP fez uma mudança, que no final acabou não dando certo, mas para fazer essa mudança, ela foi tomada com uma base em entidades internacionais, ou seja, foi feita alguma pesquisa, né, se você for olhar lá o consenso, tem diversas fontes para a SBP ter feito essa mudança. Então, vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que a gente está falando sobre isso. Agora vamos falar numa outra coisa, que é como ficou a recomendação atual, né? Então, a recomendação atual ficou, como eu falei para vocês, com os fatores de risco abaixo de 3 meses, começa com 3 meses. Quem não tem fator de risco começa com 6 meses de idade, e aí a gente segue aquela mesma coisa que já tinha no documento lá anterior, que é a recomendação começa com 1 miligrama, mas pode ser até 4 miligramas, dependendo do fator de risco da criança. A gente sabe que, como os estoques de ferro são feitos no terceiro trimestre da gestação, então as crianças prematuras e com baixo peso são as crianças com maior risco de deficiência de ferro. Então, por isso, elas são as que recebem suplementação em maior quantidade. E aí, passando um pouquinho do ferro, eu quero mostrar para vocês o documento da SBP de vitamina D. Bom, então a vitamina D já é um documento que, no próprio documento mesmo, a SBP mostra para a gente as divergências, tanto no diagnóstico. Então, se vocês perceberem aqui, ela coloca para a gente três guidelines internacionais, né? E que colocam como suficiência. Um coloca maior que 20, o outro coloca 30 e o outro coloca 21, né? E como insuficiência também valores divergentes, então 12, 21 ou 16. E a toxicidade
100 para duas e 150 para outra. E a SBP optou por fazer uma recomendação dela, né, que a gente já conhece, que é a recomendação de 20, e no tratamento ela também coloca para a gente as mesmas divergências, ó, deem uma olhada nas divergências do tratamento. Então você vê que em menores de 1 ano, alguns lugares recomendam 2.000 unidades por 12 semanas, quando a gente trata da deficiência de vitamina D. Em outra fala que não tem recomendação específica, o outro 400 unidades por dia. Ou seja, gente, quando a gente vai pesquisar qualquer coisa, qualquer tema, aqui a SBP mostrou para a gente aqui, muito, muito claramente, quando a gente vai pesquisar qualquer tema, e aqui a gente falou de ferro e vitamina D, que são os micronutrientes mais pesquisados, que tem mais guidelines, que tem mais orientações, né? Então, que a gente acha aí, qualquer sociedade tem alguma recomendação sobre ferro e vitamina D. Então, fica até fácil para a gente, porque ó, a sociedade já foi lá, já viu, a sociedade brasileira já foi lá, ela já verificou quais eram as principais divergências, já mostrou para a gente e já falou, olha, a gente viu isso, mas nós decidimos que vocês devem fazer de tal jeito. Mas isso, infelizmente, né, ou felizmente, não está presente para todos os micronutrientes. Então, excetuando-se aí ferro, vitamina D, zinc, vitamina A, que a gente tem algum posicionamento na sociedade, os outros, você precisa individualizar o tratamento do seu paciente. E o que você vai fazer quando a sociedade diverge, né? Ou quando os artigos divergem? Você lê lá um artigo falando para você fazer de um jeito e um outro artigo falando para você fazer de outro jeito. E aí não tem jeito, você vai ter que se basear numa boa literatura científica e vai ter que saber escolher sozinho, então, qual seria, o que você vai fazer na sua prática. E é isso que a gente quer falar um pouquinho com vocês hoje. Agora, a Natasha vai falar um minutinho com vocês. Bom, então vamos lá. Para dar continuidade, a gente vai falar então dessa questão de alguns cuidados que a gente precisa ter quando faz a leitura de um artigo. Acho que eu diria que o primeiro dele é observar onde o artigo foi publicado, em que tipo de periódico, se é um periódico que normalmente está publicando sobre esse tema, se é um periódico de boa reputação, mas mesmo assim, vocês precisam ter o cuidado de saber que um bom periódico não significa imediatamente uma metodologia rigorosa, porque infelizmente existem alguns processos pelos quais um artigo que pode não ter uma qualidade ou um rigor científico tão grande pode passar para revisores e acabar sendo publicado em algum jornal que teria uma tradição mais forte. Todo mundo conhece o caso famoso da relação da vacina do autismo, né, que foi publicado no periódico de renome, e depois, anos depois, isso foi retraído. Então, infelizmente, esse tipo de evento acontece. A gente precisa ver também quem são os autores. Vem de um grupo que normalmente pesquisa isso, vem de um grupo que já publicou artigos parecidos. Esses autores fazem citações que são interessantes, fazem citações a documentos que são mais célebres, a documentos que são sérios, ou eles fazem muitas autocitações, eles citam as próprias referências. A gente precisa comparar isso com outros trabalhos da literatura. É lógico que a ideia de um artigo original é ser original, né? O próprio nome do artigo já diz. Mas alguns pontos que podem ser pontos que não são propriamente da pergunta do trabalho, mas, por exemplo, se a gente sabe que uma deficiência de um micronutriente acontece mais em uma população específica e que essa população tem determinado perfil epidemiológico, de repente você lê um trabalho sobre suplementação, uma população que não tem nenhuma relação com isso, que é completamente diferente, por que será que a população desse artigo é tão diferente? Será que houve algum viés na seleção desses pacientes? Será que esses pacientes, eles na verdade não são representativos da população-alvo para a qual a pergunta está sendo feita? E a gente tem que ler o artigo de uma forma muito crítica, né? Realmente procurando saber se isso foi escrito de uma forma legal, e mais do que ser escrito, porque não adianta você escrever super bem se o projeto que estava lá atrás não foi mais bem feito. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. O British Medical Journal, ele tem uma série de um documento, na verdade, que apresenta uma série de aspectos que fala sobre como escrever e publicar um artigo. E dentre os vários pontos que eles levantam, eles falam sobre a pergunta
do estudo, né? Quais são os elementos da pergunta de um bom estudo? Então, o primeiro elemento aqui é o pico ou peco. O P é a população. Quem são esses pacientes? Que problema eles têm, né? Qual que é a doença que está sendo estudada? Ou, às vezes, é uma condição de saúde. O I ou o E, qual que é a intervenção? Qual é a exposição pela qual esses pacientes estão passando? O C é se tem comparação. E quando eu falei na aula 2 sobre a metodologia daquela revisão que foi publicada no Nutrients, eu apresentei para vocês como na escolha de artigos eles só aceitaram para a revisão deles artigos que tinham uma comparação ou com uma intervenção que era um placebo ou com nenhuma intervenção. Então, era bem claro contra quem os pacientes que foram suplementados estava sendo comparado. E ainda nessa questão do C da comparação, se teve uma randomização ou se os pacientes foram estratificados para fazer essa comparação. E o O é de outcomes, ou de endpoint. Então, os desfechos, o que esses autores tentaram ver como o resultado, no caso da gente que está estudando suplementação, daquela suplementação especificamente. E aí é muito importante que o desfecho, né, o que eu estou esperando essa suplementação seja algo que tenha uma plausibilidade biológica, né, para a gente não fazer falsas associações. Então, a gente, para estudar a suplementação de micronutriente, pensar que ele ajuda com determinado desfecho ou resultado, eu tenho que ter uma explicação de como que isso aconteceria. E esse outro autor, que também faz esse estudo de como escrever um artigo, ele apresenta o checklist do revisor. E isso é uma coisa que pode nos ajudar nessa leitura crítica. Já na introdução, é preciso entender se os objetivos foram bem delineados, se a importância do estudo foi enfatizada. Exatamente, né, qual é o tema desse estudo e como que ele é novo. Se já teve algum trabalho, né, parecido ou no mesmo tema que tenha sido citado de uma forma adequada. Na questão dos pacientes, dos materiais e métodos, se essa população do estudo, ela foi bem detalhada. Como que esses pacientes foram recrutados? Foi uma amostra de conveniência? Pode ter tido algum viés na seleção desses pacientes? Os métodos estão bem descritos. Se você quisesse reproduzir esse estudo, você sabe exatamente como que os autores fizeram, escolheram a população deles, disseram que fariam a estatística deles, o design do estudo, enfim. Um estudo bem descrito, ele tem que poder ser facilmente copiável, né? Lógico que a ideia não é você copiar exatamente o que um autor fez, mas é você entender em detalhes mínimos, a ponto de que, se você quisesse executar o mesmo estudo, você poderia reproduzir para validar ele, por exemplo, na sua população. E aí o design do estudo precisa estar bem claro, os métodos estatísticos precisam ser incluídos e precisam ser adequados para aquilo que está se propondo. E, claro, né, não tem como falar em estudos sem falar em ético. É ético aquilo que foi proposto e aquilo que foi feito? Os resultados, né? Então, o leitor do artigo tem que ser capaz de entender os resultados, né, conforme os dados que são apresentados naquele artigo. Não pode ser simplesmente falado, né, citado, sem que o leitor olhe para os dados, para as tabelas, para as figuras e seja capaz de chegar àquela mesma conclusão. As informações, elas têm que ser claras, elas não podem ser confusas, não pode ter reviravolta. No caso de intervenções ou exposições que tenham controles ou comparação, esses controles, eles têm que ser adequados. Não adianta eu comparar a intervenção, por exemplo, de uma suplementação, se eu não escolher um controle, por exemplo, que seja parecido com aquele grupo a qual eu estou fazendo a exposição. E os métodos estatísticos têm que ser apropriados. Na discussão, os autores têm que discutir de uma forma bem adequada todos os resultados deles, né? Eles colocam todos, mas aí é claro que muitas vezes acaba se discutindo os mais relevantes. Mas o que é importante é que não tenha algum resultado estranho ou alguma coisa que foi um pouco dissonante que não seja discutida. Os achados principais do estudo têm que ser discutidos.
assim como aquilo que possa ser um pouco controverso. Os autores têm que explicar, né, como é que o estudo deles se compara ao que já existe de literatura, ou se é inédito aquilo que é parecido ou tange na literatura. Tem que discutir problemas, nenhum estudo é perfeito. Então, as limitações ou potenciais problemas têm que ser reconhecidos e apresentados pelos próprios autores. E talvez um ponto que eu acho mais importante é que as conclusões do estudo têm que ser apoiadas pelos resultados daquele estudo. Na conclusão, uma pessoa não pode colocar a sua opinião, uma pessoa, um grupo de autores. Eles têm que colocar aquilo que foi encontrado com aquele projeto, com aquela pergunta, naquele estudo. E uma questão que, às vezes, acaba sendo muito importante é que o pessoal hipervaloriza revisões sistemáticas. Né? Naquela pirâmide de evidência, né, a revisão sistemática fica lá no topo. Mas e aí, será que é o melhor nível de evidência? É para ser uma revisão sistemática bem feita, como aquela que eu apresentei para vocês na aula 2, ela é para, de fato, ser rigorosa nos estudos que são incluídos. Entretanto, nós temos aí muitas revisões sistemáticas que elas incluem qualquer estudo do tema, que não apresentam um critério rigoroso nessa inclusão. Então, quando a gente tem algo que parece estranho, a gente precisa ir além da revisão sistemática e ler como foi a metodologia dos artigos que foram incluídos, porque nem sempre a revisão sistemática vai ser um bom nível de evidência. Os gringos falam um ditado que é garbage in, garbage out, quer dizer, se você coloca estudos que são ruins, né, garbage é lixo, se você coloca lixo na sua revisão sistemática, o resultado da sua revisão sistemática também não vai ser um resultado bom, também não vai ser algo que possa ser levado em consideração ou que possa modificar a nossa prática clínica. Então, a gente insiste nessa questão do método, né? E o método que a gente propõe é aquele que vocês já viram na aula 1 e na aula 2. Quando a gente fala de suplementação em pediatria, a gente tem que se perguntar quem está em risco, e aí risco de deficiência, risco de toxicidade, quem são as crianças que precisam ser testadas, como testar e como interpretar esses exames. Se for necessário suplementar, como que isso vai ser feito, como que isso vai ser prescrito. E aí, como e quando a gente vai reavaliar essa suplementação. Também vale um questionamento de que se aquela deficiência de micronutriente exige a realização de outras investigações, seja como causa, seja como consequência dessa deficiência, ou no caso da persistência ou falta de eficácia, se isso acaba sendo, né, um red flag, uma bandeira vermelha, para que mais algo seja investigado. Então, voltando comigo agora. Bom, na aula 4, que vai ser a próxima aula e última aula do nosso workshop, eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo para se tornar um profissional atualizado. Já vou adiantando vocês que nós vamos lançar um curso, né, um curso bem completo, suplementação em pediatria, onde nós vamos utilizar artigos, que a Natasha acabou de falar, né, bons artigos científicos ou de boa qualidade, e nós vamos falar sobre a maioria os principais micronutrientes. Vamos explicar para vocês aí tudo que a gente falou no nosso método, que vai ser quando que a gente vai, quem a gente vai testar, como a gente vai testar, como a gente vai prescrever se necessário, e a reavaliação depois. Então, isso eu vou falar na próxima aula e vou falar um pouquinho sobre o que vocês devem fazer para continuarem atualizados. Então, o primeiro passo já foi aqui, está aqui com a gente no workshop. Então, foi um prazer falar com vocês hoje e até amanhã. Um abraço.